Olá, tudo bem? Dias difíceis, não é? Mais uma guerra e deflagrada agora contra Israel, no berço do mundo. Mas você sabia que nós devemos orar por Israel? Você sabia que por meio de Israel Jesus Cristo nasceu? Você sabia que por meio de Israel Jesus Cristo foi crucificado? Você sabia que por meio de Israel Jesus ressuscitou dos mortos? Por que esse lugar é tão importante? Porque para Deus, Israel é tão importante. Vamos saber disso hoje. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, Caminho da Luz, Seguidores de Jesus, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo nos explica exatamente o que Deus fez, qual a obra que Deus fez por meio de Israel. Versículo 8 diz assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Eles não criam em Cristo, não criam em Jesus como Messias. E Davi diz também: torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço pela sua retribuição, pela maneira como eles trataram Jesus. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Estejam sempre abatidos, e que seus olhos se escureçam para não enxergarem o Messias. Digo, pois, então Paulo explica, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme ou à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o Senhor cegou os olhos deles para não reconhecerem Jesus e o rejeitarem, para aborrecerem Jesus, para o crucificarem, para o matarem. De maneira que a fé em Cristo Jesus veio para nós, que não éramos judeus, que não éramos o seu povo. Mas Paulo diz: tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Eles tropeçaram, eles foram cegados por um tempo, para que dessa maneira toda a humanidade recebesse a graça da cruz, a graça da vida eterna por meio de Cristo Jesus, para que o Messias então morresse no nosso lugar. Esse foi o propósito de Deus para o povo judeu. E até hoje eles têm o mesmo entendimento, que Jesus não é o Messias, mas nós sim, assim o cremos. Então, Paulo nos exorta para que nós reconheçamos o bem por meio do mal que Deus fez a eles, nós assim o recebêssemos. Então ele diz no versículo 30, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus. Nós não éramos gente boa não, tá? Nós éramos maus. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então veja que Deus os fez desobedientes para que o Senhor Jesus salvasse-nos da desobediência. Então nós temos uma dívida com o povo judeu. Nós temos uma dívida com os nossos irmãos judeus. Então, Deus tem ordens nas Escrituras para que nós abençoemos aquela terra. Porque a promessa sobre aquele povo veio através de Abraão, Isaque e Jacó, fazendo com que essa promessa chegasse até nós por meio do sangue de Jesus. Em Gênesis 12, 3, diz assim, abençoarei os que o abençoarem, falando de Israel. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Muita gente pensa que orar por Israel é uma maneira de adquirir riquezas. Se eu orar por Israel, eu vou ser próspero. Não é nada disso que Deus está falando. Deus está dizendo que por meio daquela terra, ele traria salvação para toda a humanidade. Então, nós devemos orar por Israel
numa forma, num espírito e num coração de agradecimento, de proteção por meio daqueles que nos abençoaram através do plano e da vontade de Deus. Essa é a razão pela qual nós devemos orar por Israel. Vamos orar por eles então. Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor aprove, por meio do teu povo Israel, por meio do teu povo judeu, por meio do qual Jesus Cristo veio ao mundo, o Senhor pudesse nos trazer a salvação. E o Senhor os cegou por um tempo, e o Senhor os deixou enganados por um tempo, para que eles te rejeitassem, e dessa maneira os teus planos e a tua vontade fossem executadas sobre toda a humanidade e sobre toda a terra, por aqueles que crescem no nome do teu Filho unigênito. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos a tua terra, abençoamos Israel. Livra o teu povo dos seus inimigos, que eles possam viver uma terra de paz, um tempo de paz, para que essa paz possa ser repercutida em toda a humanidade, em todo o mundo, e logo venha o seu Filho novamente, para regenerar consigo todas as coisas. Assim nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe.